Nesse anime, um garoto cego está tentando realizar magia que faça ele enxergar, o que ele não esperava que possuísse potencial de se tornar um dos magos mais fortes existentes. Tudo muda quando ele vai para a escola e acaba se metendo em alguns problemas. Se você pode enxergar, agradeça por assistir esse vídeo, que é uma obra-prima, e deixa o like. Vídeo novo de animes da temporada toda semana. O anime começa em um lugar muito lindo, com flores e uma paz absurda. Logo vemos o nosso protagonista chamado Kunon Gurion. Ele nasceu cego e se pergunta como deve ser enxergar. Todos na casa sabem que ele nunca vai conseguir fazer isso, por isso quer saber como é. Seu pai diz que se trata da capacidade de ver cores e formas, mas ele nem faz ideia do que isso significa. Os olhos de Kunon é uma cicatriz deixada pelo cavaleiro sagrado Ristoa, algo maravilhoso que ele deveria ter orgulho. Apesar de ser uma cicatriz heróica, as empregadas acham ele um coitadinho. Seus sentidos são aguçados e ele consegue ouvir o que elas dizem. De repente, escutamos a voz da sua empregada Iko dizendo que a professora Jenny chegou. Ela dá aulas particulares de magia para ele, que aparentemente não gosta muito de estudar magia. A empregada diz que ele deveria aproveitar, já que possui um brasão d'água. Ser capaz de usar magia d'água é algo incrível. Ele não vê sentido nisso, que adianta saber usar magia e não poder ir ao banheiro sozinho. Assim, não é tão ruim ir pro banheiro junto com a Iko, sabe? Mas é porque ele queria fazer isso sem a ajuda de ninguém. Eles chegam na sala e a professora se apresenta dizendo que vai ser sua tutora de magia. O nome dela é Jenny Kors. Ele começa a praticar e a magia dá certo. Como ele não pode ver, ela diz que a magia usada foi a da água e ele está dominando ela muito bem. O tamanho da bola que ele fez é equivalente ao tamanho do olho dele. Por um momento, ela acha que o ofendeu falando do seu olho, mas na verdade isso só despertou uma curiosidade nele, e ele está refletindo que pode criar um olho apenas usando sua magia, enquanto como ele não consegue disfarçar sua curiosidade em saber o formato das coisas. Tudo pra ele é interessante, até mesmo a planta suculenta que ele come. A Iko diz que isso se chama alface e o molho se chama mostarda. Ele pega uma fruta achando que é maçã, mas na verdade é uma ameixa. Kunon andou comendo muitas coisas e é um prazer para ela preparar. Ele queria saber as coisas que come, mas ainda não consegue identificar pelo cheiro. Ela pega uma uva e tenta fazer ele adivinhar, mas o moleque não curte muito e vai mandar diminuir o salário dela se ela continuar com isso. Agora ele vai para a aula de leitura com a professora Flor. Ela pergunta que livro eles vão ler hoje. No caso dele, nenhum, é só ela que vai ler mesmo, ele é cego. Por isso ele quer que ela leia a história do cavaleiro sagrado Stoa Uglia. Ela acha o pedido um pouco estranho, mas Iko diz que está tudo bem. Ele deve avisar para ela caso se sinta mal. Nesse momento, está ansioso para aprender muitas coisas sobre o cavaleiro, então ela pode mandar ver. Ela começa dizendo que tempos atrás houve uma grande guerra entre os heróis do mundo todo e o Lorde Demônio, e o herói do país dele, chamado Stoa Uglia, derrotou o Lorde com sucesso, mas acabou perdendo um braço e uma perna nessa batalha. Após a grande guerra, os descendentes do herói às vezes são crianças que nascem faltando algo. Pode ser um braço, uma perna ou, no caso dele, a visão. As pessoas consideram essas crianças como o retorno de um herói e chamam a deficiência de cicatriz heróica. Ele continua aprendendo mais sobre magia e consegue multiplicar suas bolas de águas, e continua acreditando que pode criar seus olhos só usando magia. A Iko motiva muito ele, dizendo que ele é um mago muito raro. Ele acaba caindo no chão, fazer magia é muito cansativo. Ainda falta muito para ele concluir esse feito. Ela acha que Kunon está triste e pergunta se o amor dela não é suficiente para ele. Ele diz que é sim, por isso ela acha que vale a pena todo o amor que dedicou. Se não fosse suficiente, a única opção que restaria para ela é dormirem juntos, mas ele recusa. Com certeza vai se arrepender de ter perdido essa oportunidade mais pra frente. Por fim, ele conclui que não tem nem força física nem conhecimento suficiente para criar o seu olho. Iko acha isso óbvio, já que ele tem apenas 7 anos e ainda come muito pouco. Kunon, por outro lado, acha que está muito atrasado ainda. Não adianta nada ficar nessa de desmaiar fazendo magia básica. Ela diz que aumentar de repente a quantidade de comida não é bom pro corpo dele. Ele deve ir se acostumando aos poucos. Ele quer criar músculos, mas correr e andar para ele é uma missão muito difícil. Por isso ela tem a ideia de ensiná-lo a golpear com espadas. Ele acha que pode fazer isso, então ela vai atrás de um professor qualificado. Ele agradece ela pela ajuda, que logo vê a oportunidade de pedir um aumento de salário. Ele diz que ela fez muito barulho durante seu treinamento mágico. Ela acha isso bom, pelo menos ele estava ouvindo. Se tivesse continuado sendo ignorada, teria chorado na cama a noite toda. A Prof. Jenny está chegando na casa de Kunon, que está treinando o uso de espadas. Iko diz que ela chegou. O professor de espadas, chamado Ouro, nota que está na hora da próxima aula dele, então se despede do seu aluno. Jenny pergunta se ele começou a treinar esgrima. Para ele é necessário conhecimento e força física. Ela nota que ele mudou bastante, pergunta se ele quer fazer uma pausa antes de começar
começarem, mas ele recusa e já está pronto. Ela diz que podem começar o treino básico novamente, mas é surpreendida ao notar que ele já aprendeu tudo. Mesmo tendo ensinado bem pouco para ele, Kunon treinou por conta própria e impressionou ela. Logo vemos uma empregada chamando pela Mirika, uma jovem que detesta ir ver o noivo dela, que é o Kunon. Mesmo assim, é uma decisão tomada pelo rei e ela deve cumprir. Na carruagem, ela reflete que o Kunon possui uma cicatriz de herói, por isso é bem precioso para o reino de Uglia. Isso é um casamento real e ela deve cumprir o seu dever, mas o Kunon não demonstrou nenhum interesse nela. Por ser cego, sempre foi bem melancólico e não gostava de fazer nada ao seu lado. Por isso os encontros que tiveram foram horríveis. Ao pensar que será obrigada a ver aquele rosto sombrio pelo resto da vida, já fica triste. Diferente do que ela pensou, dessa vez foi bem diferente. Ele mudou bastante e deu boas-vindas para ela quando chegou. Iko diz que Mirika está linda, se ela fosse um homem grande, barbudo e de meia idade não iria aguentar. Um elogio bem assustador. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa com o Kunon. Ele diz que passou a gostar de magia, apenas isso. Ele mostra um pouco da sua habilidade para ela, que fica impressionada com a bola dele e o arco-íris. Ele sente muito por sempre ter deixado ela incomodada. Aconteceram muitas coisas divertidas e quer compartilhar com ela. Os dois aproveitam um dia juntos e no caminho de volta ela acha que foi muito bom. Ele percebe que foi a primeira vez que estendeu a mão para a Mirika. Iko diz que ele fez isso por ser um cavalheiro. Por isso, na aula de leitura, ele pergunta para sua professora como interagir com sua princesa, para se tornar um cavalheiro digno para ela e conquistar essa loirinha sapeca. Ela vai ensiná-lo comportamentos e etiquetas nobres para pegar novinhas. Iko dá a dica de fazer dele um homem com um senso de humor. Isso é muito importante e ela acha isso muito atraente. Enquanto isso, sua professora de magia está refletindo no que pode fazer. Aquelas bolas de água e 7 ao mesmo tempo são coisas que nem ela consegue fazer. Para ela, essa é a forma perfeita de magia elementar. Kunon melhorou rápido demais e não há nada que ela possa ensiná-lo. Por isso precisa partir para o nível intermediário de magia. De repente acabam gritando com ela, por ela estar fazendo muito barulho. Ela continua a reflexão, pensando que uma criança deveria aprender magia básica, num nível útil e seguro. Isso daria um bom emprego para ela, ainda com um salário bem alto. É muito cedo para ele aprender magia avançada. Ela não pode desistir de ensiná-lo e acaba levando esporro novamente. No dia seguinte, ela fala que quer fazer algo um pouco diferente a partir de hoje. Ele concorda, independentemente do tema, ele consegue ouvir a linda voz dela e entender muito bem. Algo mudou novamente, ele está mais charmoso. A magia que ele usa produz simplesmente água. Agora vão analisar a natureza dessa magia. A análise dele é bem simples. Ele produz água e faz ela flutuar, quer dizer que isso mantém a água em formato esférico. Ela parabeniza ele por saber o básico, mas a temperatura, viscosidade e outros componentes também existem e devem ser analisados. Apesar de ser água, existem muitos tipos diferentes. Ela cria 2 esferas d'água e pede para ele tocar nelas. Uma está fria e outra está quente. Dessa forma, adicionar esse tipo de componente cria originalidade na magia. Isso é a individualidade decisiva de um mago. Também pode-se dizer que é uma diferença de talento. Ele resume dizendo que a capacidade de alterar os detalhes da magia. Então ele põe água em um copo e pede para Iko beber. Ela prova e sente o sabor de maçã, mas o Kunon corrige ela, dizendo que é de ameixa. Segundo ela, tem um gosto muito bom e é fácil de beber. Jenny pensou a noite toda em algo que ele não pudesse fazer, ou ao menos demorasse para aprender, mas não deu certo. Ela diz que ele é capaz de fazer tudo, mas o Kunon afirma que sentiu um pouco de dificuldade e ainda vai mostrar que é capaz de fazer melhor. De noite, ele ainda está refletindo sobre isso. Ele entende sobre a forma e o aroma, mas infelizmente não consegue notar as cores ainda. Se ele não souber diferenciar, não vai poder provocar mudanças mágicas nem criar olhos. Por isso vai se esforçar para encontrar algum jeito. Sua vontade de ver tudo que há no mundo é mais forte. No dia seguinte, Iko pergunta o que ele quer para beber. Ele fala que um chá com leite, mas sem leite cairia bem. Ele faz água quente para ajudar ela, que acha a magia algo misterioso e incrível. Para ela, que não sabe usar, parece um milagre de Deus. De repente ele sente algo, parece que conseguiu enxergar por um momento enquanto fazia essa magia. Iko fica sem acreditar, se for mentira ela jura que vai dar um tapa nele. Kunon também não tem certeza, talvez seja só coisa da cabeça dele. Ela acha que ele está usando os truques de senso de humor com ela, então ela vai ensiná-lo que piadas de mau gosto assim são inaceitáveis, por isso vai dar uma surra nele. Antes de apanhar, ele diz que realmente conseguiu ver cores, ou melhor, ele conseguiu senti-las através da magia. Ele pega uma maçã verde e pergunta se é vermelha. Ela diz que não e percebe que ele está associando as cores com seus devidos nomes. Como é a primeira vez que ele vê, ainda não sabe diferenciar os nomes das cores. Iko especifica que as maçãs verdes
verdes são verde claras. Ele deve saber diferenciar claro de escuro, mas isso só confunde mais a cabeça dele. Ela pergunta quantas maçãs tem no pote. Ele consegue identificar que são 3 vermelhas e 2 verdes. Iko acha isso inacreditável, é um verdadeiro milagre. Por isso ela vai contar para o pai dele, dizendo que ele ainda está aprendendo, mas já demonstrou que realmente consegue. Quanto mais perto estiver, melhor ele consegue enxergar e fica ainda mais claro através do toque. Seu pai pergunta se ele consegue ler livros. Ela confirma que ele já consegue identificar a cor da tinta, traçando o contorno com um dedo. Ainda precisa aprender a ler as letras, mas está fascinado por livros e guias com desenhos. Seu pai diz que ele pode voltar para sua casa principal agora. Kunon está morando separado porque não queria que os outros se sentissem mal por ele. Além disso, ele não queria dar trabalho para sua mãe, que acabaria cuidando dele o tempo todo. Iko não acha uma boa ideia, mesmo sabendo que ele não precisa mais disso e já está mais independente, ele ainda está passando por uma grande mudança. Em momentos como esse, causar uma grande diferença de ambiente pode atrapalhar os objetivos dele. O pai concorda, realmente faz muito sentido. Caso alguém da família queira vê-lo, é só ir até a casa. Iko diz que não se importa em cuidar dele sozinha, faz isso pela grana. A alegria dela com certeza faz muito bem pro filho dele, por isso ele agradece de coração. Ao invés de palavras, ela diz que ele poderia dar um aumento para ela. Kunon está preparando o experimento. Está quase na hora da sua professora chegar e ele quer que ela avalie. Ele faz uma bola vermelha imensa, que nem os olhos de um coelho branco. Ele consegue sentir a cor com mais força se deixar a bola maior. De repente, ele nota sua família chamando por ele, vieram visitá-lo. Eles ficaram sabendo que ele consegue ver cores. Ele diz que a voz da sua mãe é linda e parece um passarinho cantando. E faz um truque que ele pensou que seria legal, deixando com que a bola de água caia em cima dos dois. Ela se assusta com a cor do Kunon e desmaia. Ele fica sem entender, mas não foi culpa dele. Iko explica que a cor vermelha também é a cor do sangue humano, ou seja, parecia que ele estava coberto de sangue. O pai dele o põe de castigo, sem mesada por 2 meses. E a Iko vai ter um corte salarial de 3, deixando ela maluca. Jenny vê de longe achando que tudo virou um mar de sangue, e se pergunta até onde o Kunon vai chegar, achando que se ele continuar desse jeito, tem chances de conseguir o título mais importante do mundo, chamado Mago Azul. Logo vemos o pai de Kunon conversando com seu outro filho. Ele acha que vai enviar o Kunon para uma escola de nobre, mesmo ele tendo saído da mansão bem poucas vezes desde que nasceu e sendo cego. Ele vai ficar assustado com o mundo e as pessoas desconhecidas, por isso ele pede para que seu outro filho vá junto com ele. O nome do seu irmão é Ishio, que tem lembranças com o Kunon, chamando ele para brincar. Kunon tinha muito medo, mas seu irmão sempre estava dando a mão para ele, até que um dia ele caiu. Isso foi um grande trauma. Mesmo assim, ele aceita o pedido do pai, dizendo que vai proteger o Kunon, custe o que custar, como seu irmão mais velho. Enquanto ele está lendo o livro, Iko pergunta do que o livro se trata. É uma técnica de adivinhação pela água. Ao encher um recipiente tratado magicamente com água, dizem que isso ajuda a encontrar objetos perdidos e prever o futuro. Iko pergunta se pode reencontrar o brilho da juventude que ela perdeu em algum canto. Ele diz que ela ainda é jovem, está no auge da juventude. Então ela muda, pedindo para ele encontrar um marido para ela usando essa técnica. Mas ela não precisa se preocupar com isso, nenhum homem vai deixar uma mulher linda dessas sozinha. Se Kunon não tivesse Mirika como noiva, teria ficado com Iko. Ela acha isso engraçado, um garoto ficando com uma mulher 10 anos mais velha. Sua professora de leitura chega e eles começam a estudar. Além das aulas, ela também o ensinou a se comportar como um cavalheiro aristocrático e com um toque de humor como Iko pediu. Ela não sabe se isso foi bom, mas um homem divertido é atraente e isso combina com o Kunon, com medo que ele pode parecer um pouco bobo. Ele percebe que ela está preocupada e faz um brinde aos belos olhos dela. Ela nota que desde que se conheceram ele ficou bem mais adorável. Ele percebe que o café tem uma produção do novo reino envelhecida por 12 anos, deixando o aroma muito bom. Mas a Iko diz que se trata na verdade de uma produção de Uglia. Parece que ele só estava querendo ser charmoso que nem um francês. Após isso, os dois partem para encontrar com o pai dele na outra casa. Eles atravessam a floresta e ele pede para ela criar bolas de água quente, já que está muito frio. Ela se esfrega na bola dele, é uma sensação muito agradável. Ele envolveu a água com uma membrana super macia e super elástica, mas ainda está em fase experimental. Deu vontade dela usar como cama de dormir e ele também pensou nisso. Kunon questiona se seu pai tem algo a dizer para ele e está com medo de ter feito alguma besteira de novo. Iko acha que não é isso, provavelmente ele não fez nada que dê motivo para levar esporro. Ele já aprendeu a lição naquele dia do sangramento. Foi algo chamativo, mas um pouco exagerado. Eles chegam na casa e são recepcionados pelo mordomo. Seu nome é Baren, que estava esperando os dois. Seu irmão aparece dizendo que faz tempo que não se veem. Ele pergunta
pergunta se não precisa mesmo guiá-lo pela mão. Kunon responde que não, já que consegue perceber boa parte do que rodeia ele. A magia realmente mudou a sua vida, ele não é mais aquele garoto triste que seu irmão lembrava e está feliz por isso. Eles atravessam a porta e Iko e Baren ficam para trás. Eles se encontram com seus pais, e seu pai diz que tem algo muito importante para falar. A professora de leitura disse que ele concluiu os estudos equivalentes à escola aristocrática, por isso seu pai pergunta se ele quer ir para a escola nobre. Ele diz que não, as pessoas em volta provavelmente vão se incomodar com a presença dele. Além disso, há outras coisas que ele quer priorizar agora. Seu pai apoia ele e deseja que ele cumpra todos os objetivos que almeja. Kuron pergunta se há algum problema dele não ir. Na verdade, todos os filhos da nobreza são obrigados a frequentar a escola. Em teoria, ele também é um aluno da escola aristocrática, mas isso não é o suficiente. Por isso, o rei mexeu os pauzinhos e deu uma autorização especial para ele ter o diploma da escola mais rápido. Seu pai quer que ele pense melhor. Kunon sabe que isso é contra a lei e pergunta como ele vai conseguir gastar sua mesada estudando. Seu pai fica puto, não é disso que eles estão falando agora. Os dois começam a discutir gritando. Kunon acha que vai ser desperdício de dinheiro e não vai ter onde gastá-lo. Por fim, ele ainda acha que seu pai está bravo e pede desculpas por transformar o jardim dele em um mar de sangue. Seu pai diz que se ele fizer aquilo de novo, ficará sem mesada por 6 meses. Kunon está tentando mudar de assunto, mas eles se acalmam e voltam para a conversa original. O que seu pai quer é que ele reflita sobre a princesa Mirika. Aqueles que não cumprem seus deveres como nobres acabam em desvantagem entre a sociedade. Por culpa dele, a posição da princesa Mirika no futuro pode ser prejudicada se ele não quiser estudar. Por isso ele não tem escolha a não ser ir. Sinceramente, ele acha isso um saco. Pelo menos segundo seu pai, ele não vai precisar frequentar a escola por anos. Vai fazer o exame de promoção e se passar pode ter o diploma oficial de graduação. Tem 5 provas, então ele vai para a escola apenas 5 vezes. A princesa Mirika e seu irmão vão se formar na próxima prova, já estão 4 provas adiantados. Se esse é o caso, a sua mãe vai fazer os preparativos para ele ir para a escola. Ele precisa de roupa, sapatos e alguns casacos da moda, mas primeiro vão tirar as medidas dele com a ajuda da Iko. Seu pai diz para Ixiu que há outros membros da família real estudando na escola. Talvez eles se encontrem com Kunon ou a princesa Mirika, mas Ixiu diz que está tudo bem, ele vai estar junto e resolver o problema. Kunon revela para sua noiva que vai para a escola, mas apenas durante os 5 dias do exame de promoção. Para ela isso é ótimo, vai poder passar um tempo na escola com ele. Sendo sincero, ele não entende o que é a escola realmente. Segundo Mirika, ele não deve se preocupar, já que vai estar acompanhado por ela. Mesmo assim, ele está preocupado, porque se estiver junto com essa princesa linda, os garotos que gostam dela vão ficar com ciúmes. Enquanto a isso, ela diz que não tem problema, fazendo ele achar que ela não é popular. Ela diz que é sim, afinal as princesas são populares e tem 5 garotos que gostam dela. Como estão em maior número, Kunon acha que deve comprar uma varinha para autodefesa, só por precaução. Ele já está arrumado, Iko acha ele maravilhoso, achando que se trata de um modelo de príncipe das histórias. Kunon diz que finalmente descobriram a identidade dele, e pede desculpas por não ter contado antes. Ixiu não lembra do seu irmão mais novo sendo assim. Eles entram na carruagem e Kunon faz uma magia para proteger as rodas. Ixiu nota que servem para não balançar a carruagem, e está funcionando muito bem. Ela tremia muito, deixando todos com dores nas costas. A magia é bem útil e se usar bem, ele acha que vai encontrar um ótimo emprego no futuro. Ixiu pergunta se ele está com receio de ir para longe de casa, mas Kunon está bem confiante por ter se tornado um pouco mais forte. Ele sabe que causou muita preocupação ao seu irmão, mas já não é mais necessário. Quando Kunon caiu e se machucou, Ixiu passou esse tempo todo se culpando, mas agora está tudo bem. Um garoto que antes sentia vontade de apenas desaparecer, agora quer viver a vida independente do que aconteça. Ixiu finalmente percebe que seu irmão realmente mudou desde que conheceu a magia. Para Kunon, mesmo que todos os humanos do mundo morram, decidiu que vai sobreviver. Acabou exagerando um pouco nas palavras. O que ele quis dizer é que terá uma vida longa, a ponto de sentir muito pelo resto da humanidade. Mesmo assim, ainda soa estranho para Ixiu, que nota a diferença que uma gostosa faz na vida de um homem. Kunon sente que a escola está perto, pela presença de muitas pessoas. Ixiu se impressiona que a magia também faça ele sentir isso. Eles chegam e a Mirika os esperava. Kunon diz que ouvir a belíssima voz dela de manhã cedo faz o dia começar melhor. Ela acha muito fofo e diz que a gravata de borboleta dele tá mais pra mariposa. Ele diz que tentou, mas ela vai dar algumas aulas para ele de como fazer direito depois. O fogo dos dois impressiona Ixiu. Quando eles iam entrar na escola, do nada Kunon começa a sentir a presença das pessoas no local. Não só presença, como diversas vozes também. Se fosse seu eu antigo, provavelmente se cagaria e desistiria ali, mas ele mudou. Kunon pergunta se pode virar mulher agora e Mirika
Mirika homem. No caso, ele só queria ajuda para subir a escada, como uma dama pediria. Logo vemos a senhorita Cast, que está esperando Kunon. Ela diz que ele é o segundo filho de um marquês com uma cicatriz heróica e ouviu rumores de que ele é uma criança tímida e depressiva, tipo aquelas que ficavam postando o vídeo do Bart nos status, com música do XXXTentacion no fundo, lá em 2018-2019. Uma professora novata como ela não acha que vai poder orientá-lo. De repente ela ouve umas garotas babando no príncipe que chegava na escola. É o Kunon, e ela corre para se apresentar para ele, dizendo que vai ser sua guia. Ele se apresenta também, como é uma garota no momento, precisa de cortesia. Ela fica sem entender nada. Ele explica que biologicamente é masculino e sua personalidade também é, mas só agora ele é uma garota bem linda. Ela continua sem entender nada, assim como eu e você que tá assistindo. Então Ixion e Mirika se despedem, deixando ele aos cuidados da professora, que acha que vai ser uma missão bem difícil aturá-lo. Uns moleques estão encarando na janela, dizendo que se trata do garoto da cicatriz do herói, o primeiro nascido após 100 anos e recebeu as bênçãos do rei. O líder dele se incomoda, por isso eles tentam reduzir Kunon, falando que ele não parece ser grande coisa, parece um tatu enrolado e pequeno, e as cicatrizes podem ser superstição. O loirinho metido à besta se trata do príncipe Lily. Kunon vai pra sala com a Cash, que pergunta se ele tem ideia do que é o exame de promoção. Ele sabe que se passar no exame 5 vezes vai ter o direito de se formar. Ela diz que depois de fazer uma prova há um período de preparação para a próxima. No caso do Kunon, elas serão feitas de forma concentrada, ou seja, não vai ter tanto tempo assim de preparação para a próxima. Esse pedido foi feito pelo seu pai e o rei. Kunon diz que os dois estão abusando da lei e pressionando a escola, por isso pede desculpas. Cash vai fingir que não ouviu isso, não quer arrumar problema. Ele percebe que isso é comum desde os tempos antigos na alta sociedade. Caso tenha algo que ele não entenda na prova, deve chamá-la. Ele percebe que a prova parece meio desleixada, deve ser obra do rei e do seu pai. Ela pede para ser deixada de fora sobre esses assuntos políticos perigosos, mas ele continua falando que são ladrões. Ele termina a prova. Cash não imaginava que ele falasse tantas bobagens durante a prova inteira. Mesmo assim, ele respondeu tudo de forma correta, por isso ela não consegue acreditar. Kunon e Mirika vão para o refeitório. Ela pergunta o que ele quer comer. De repente são trombados pelo Lily e seus capanguinhas comedores de meleca. O príncipe quer saber o que ela está fazendo com ele, como um pirralho desses recebeu as bênçãos de seu pai, que é o rei. Mirika tenta defendê-lo e Lily manda ela calar a boca. Antes que use sua magia, seu irmão aparece perguntando para Lily o que ele quer. Para o príncipe isso é um desrespeito, ele não deu a permissão para o Ixion falar. Seus capangas concordam com tudo que o burro fala. Ixion não esperava que alguém da família real falaria com seu irmão logo no primeiro dia, enquanto seu irmão tenta se explicar dizendo que status social não deveria importar na escola. Kunon usa sua magia para encharcar a calça do Lily, parecendo que ele se mijou. Ele corre de vergonha e seus capangas vão junto. Já que o incômodo foi embora, ele chama seu irmão para comer um hambúrguer. Ixion já percebeu que foi ele quem fez a magia, mas Kunon ignora. Lily não é um amante da Mirika, e sim seu irmão 1 ano mais velho que ela. Kunon não sabia disso e na verdade nem parece, já que ele trata ela com ignorância. Galera, no meu caso meu irmão sempre me esculachou, então não julgo Lily. Ixion, por outro lado, tem um senso de proteção e Kunon está acostumado com isso. Ele fica muito orgulhoso por ter ele como irmão. Por dentro, Ixion fica muito feliz ao ouvir essas palavras. Orgulhoso que Kunon fez algo terrível a uma pessoa terrível e não faz ideia do que deve relatar para seu pai. Kunon está de boa aproveitando um hambúrguer, coisa que Ixion deveria fazer também, segundo a Mirika. Não é hora de se preocupar com isso agora. Ixion espera que Kunon se forme sem mais problemas. Enquanto isso, o príncipe está putinho.